Hoje eu quero trazer para vocês a minha experiência aqui, depois de quase 2 anos utilizando o Hackintosh e as razões pela qual eu resolvi abandonar ele. Então, fica ligado no vídeo. Em agosto de 2021, eu resolvi montar o meu Hackintosh. Na época, eu precisava de uma máquina mais potente e eu não queria sair do sistema operacional do macOS, porque ele me traz muita produtividade, tanto na parte de edição, quanto na parte de programação, na parte de gestão dos meus negócios e tudo mais. Mas o preço dos computadores da Apple aqui no Brasil, todo mundo sabe que é muito salgado. E como eu precisava de um computador expansível, algo que eu pudesse adicionar hardwares nele, em especial os HDs, para poder comportar aí a produção de vídeo que eu tinha aqui no canal do Inventor naquela época, eu precisava de uma máquina mais parruda e que trouxesse a possibilidade de expandir. Até então eu estava trabalhando no meu MacBook, só que o meu MacBook esquentava demais, ele sofria muito para fazer a edição de vídeo e não estava sendo produtivo, especialmente porque ele não é um equipamento feito para trabalhar em bancada, ele é um equipamento portátil, feito para você se locomover, consumir a bateria e utilizar os ciclos da bateria, porque senão ele acaba estragando muito mais cedo, e foi o que aconteceu. Eu precisei mandar ele para garantia, a Apple deu uma garantia fantástica, trocou todos os componentes que tinham apresentado problema com relação à questão da bateria. Nessa questão, não tenho que me queixar da Apple, mas eu precisava de um equipamento mais forte do que o meu MacBook e que fosse expansível. Então eu decidi montar o Hackintosh naquela época, fui atrás, pesquisei, e montei um equipamento que fosse compatível com o OpenCore, que é uma das bibliotecas mais utilizadas aí para construção ou para configuração de um Hackintosh. Na época eu comprei uma placa-mãe Aorus Master, que era uma das mais tops que tinha na época, processador Core i9, 32 GB de RAM, um monte de SSDs e HDs para fazer com que ele comportasse todos os arquivos e os conteúdos que a gente estava produzindo, e como placa de vídeo compatível na época, quem se lembra sabe que bem naquele momento, no meio daquela situação toda que a gente estava vivendo no mundo, a gente teve uma crise dos chips e o preço das placas de vídeo estava astronômico. Então, para conseguir uma placa que fosse compatível com o Hackintosh e ao mesmo tempo fosse acessível financeiramente, eu peguei uma RX 580. Mas logo na sequência saiu uma promoção e eu consegui comprar uma 6700 XT, que na época não era compatível, mas que havia uma previsão de ser compatibilizado a partir do macOS Monterey. Na época, a minha configuração foi baseada no Big Sur. Para fazer a configuração e para garantir a segurança aí do meu Hackintosh, na época o que eu fiz foi pegar todos os códigos. Sim, eu não utilizei nenhum código compilado de nenhum dos aplicativos para configurar o Hackintosh. Eu peguei todos os códigos fontes a partir do Git, rodei uma série de algoritmos de detecção de vulnerabilidade, cheguei até a comitar esses repositórios no Git para ver se o Gitbot verificava ou identificava algum tipo de problema ou vulnerabilidade dentro destes códigos. Fiz todas essas checagens e, obviamente, compilei cada um dos aplicativos. Pensa na trabalheira. Foram mais ou menos 3 semanas só para poder fazer a revisão desses arquivos, desses aplicativos, para ter certeza de que o que eu estava implantando no Hackintosh não tinha nenhum backdoor ou nenhum algoritmo malicioso ali por trás que pudesse me ferrar durante o uso dele. Mesmo assim, durante esses quase 2 anos de uso aí do Hackintosh, eu nunca instalei aplicativos de banco ou aplicativos financeiros dentro dessa máquina, e todas as chaves que eu utilizei a partir dessa máquina foram criptografadas e estavam sempre protegidas por senha, além, é claro, de um antivírus parrudo rodando ali dentro, monitorando o tempo inteiro aquela máquina para ter certeza de que nada estava sendo vazado a partir dela.
Mas eu tenho que confessar que esse é um dos pontos que mais me incomodaram aí durante esses 2 anos, porque o excesso de zelo, o excesso de cuidado e de preocupação com relação à parte de segurança sempre me faziam perder o sono. Mas eu já falo sobre isso. Eu peguei nessa mesma máquina e fiz um dual boot colocando o Windows para funcionar nela, afinal de contas, era uma máquina extremamente parruda aí a nível de PC gamer. Ela tem até um water cooler ali para manter o processador na temperatura mais baixa possível e extrair o máximo de performance dessa máquina. Logo, saiu o Monterey finalmente. E eu falei, agora sim eu vou poder instalar a minha placa de vídeo 6700 XT e vou poder dobrar aí a capacidade de processamento de vídeo para poder facilitar e agilizar a parte de renderização que eu estava fazendo toda semana e eu precisava realmente aí de produtividade. Mas o Monterey não saiu com compatibilidade com esta placa. E eu pensei, ok, vamos aguardar então e a gente faz o upgrade do Big Sur direto para a próxima versão do macOS quando essa compatibilização tiver sido feita. E este ano sai o Ventura e aí eu fui fazer os testes para ver a parte de compatibilidade. E adivinhem, toda a linha 6000 da AMD tem compatibilidade com o Monterey e com o Ventura, exceto qual modelo? Exato, a 6700. Foram quase 2 anos guardando essa placa, esperando o momento de eu conseguir colocar ela dentro dessa máquina e utilizar, usufruir do poder computacional que essa placa de vídeo tem. E, no final das contas, simplesmente a Apple não compatibilizou os drivers do macOS com este modelo específico. A 6500, 6600, 6800 e a 6900 todas estão compatíveis com o macOS, exceto a 6700. Enfim, o problema era justamente a questão de produtividade e na parte de edição, porque eu não tenho que me queixar com relação à produtividade de programação ou do resto das tarefas que eu faço na gestão das minhas empresas, que até o MacBook dá conta, MacBook lá de 2019, dá conta tranquilaço de todas essas tarefas aí do dia a dia. O que eu precisava era realmente capacidade de renderização dos vídeos que eu editava. E essa situação se agravou agora no início do ano com a nossa nova criação, a CloudStorm, porque de janeiro a fevereiro nós produzimos quase 300 aulas. Foram produzidas dezenas de horas de vídeos já prontos, editados. Então, o que significa que foram gravadas muito mais horas, foram despendidas, acho que o dobro das horas ou o triplo das horas na edição e na preparação, no tratamento dessas imagens, desses vídeos, e tudo isso custa o meu tempo, tudo isso custa produtividade. Alimentar agora 2 canais, que é o canal do Inventor Qualquer, o Wesley Milan, e ainda o nosso programa da CloudStorm, vai demandar mais produtividade, e eu preciso desse desempenho do meu Hackintosh. Porém, a minha decisão de abandonar o meu Hackintosh veio por um acúmulo aí de razões que eu vou falar para vocês agora, tá? Para vocês entenderem aí como foi essa experiência desses 2 anos. Para começar, eu sou um cara meio paranoico pela questão de segurança e o Hackintosh me tirava o sono, principalmente com relação a essa questão de segurança. A começar pelo fato de que, para instalar ele, você precisa desabilitar todos os recursos de segurança da BIOS da placa-mãe e os recursos de segurança do processador, porque senão o macOS não consegue instalar. Todos os recursos que os hardwares proprietários da Apple têm com relação à segurança, que são mais evoluídos, inclusive, do que a plataforma Intel, também ficam desabilitados, porque o OpenCore gera uma camada ali de emulação para que o macOS se sinta seguro o suficiente para instalar naquela máquina, porém, esses recursos não existem, é só uma camada de emulação. Então essa parte já é de cair os cabelos, mas tem outros pontos aí que ao longo desses 2 anos eu fui descobrindo. Vamos lá. Como ele altera a BIOS deixa de ser otimizada até para você usar no Dual Boot com Windows. Então o Windows rodava de forma medíocre para uma máquina tão potente quanto essa. Ao mesmo tempo, é claro que o macOS também não rodava com toda aquela performance esperada. Afinal de contas, não é um hardware
original e otimizado para esse sistema operacional. Junto com isso vem outras consequências. Essa placa-mãe é cheia de portas USB, inclusive portas USB 3.1, e o macOS não conseguia mapear todas as portas USB disponíveis na máquina, o que deixava esses recursos mais amarrados e limitados, e mesmo as portas que ele mapeava, algumas delas eram a USB 3.1 e ele reconhecia apenas como USB 2.0. O que limitava também a taxa de transferência dessas portas. Como consequência desse mapeamento aí meio frágil das portas USB, vários dispositivos, como as webcams, o meu microfone de mesa, que o meu Yeti, eles não funcionavam em qualquer porta USB, mesmo aquelas que tinham sido mapeadas. Eles só funcionam em portas muito específicas que eu tinha que ficar testando e tentando lembrar qual porta funcionava cada dispositivo para ele conseguir reconhecer o dispositivo e eu utilizar ele. E no meio disso tudo, cheio de coisas para fazer, vídeos para entregar, consultorias para eu poder atender todas as semanas, praticamente todos os dias aí com chamados de cliente, e a criticidade de eu poder estar sempre online e sempre disponível para poder gerenciar essas demandas, ainda tinha um adendo. Se o computador ficasse desligado por mais de 24 horas, o macOS perdia a referência de data da BIOS, e isso fazia com que o NVRAM resetasse. No OpenCore, o NVRAM é baseado em software e não em hardware, o que fazia com que, nesse processo aí de reset, ele tentasse alterar a BIOS, achando que a data da BIOS é que estava errada e a dele é que estava certa. Nesse conflito todo, iam-se horas tentando fazer o macOS bootar de novo e cruzando os dedos para não perder nenhuma informação, em especial a própria instalação do macOS, porque em certos momentos nessa situação, o meu macOS entrava em modo de recuperação, às vezes até no modo de instalação de um sistema operacional completamente zerado, sem reconhecer que já existia um sistema operacional ali dentro. Então, tendo em vista todos esses fatores e todos esses percalços aí que ocorreram durante esses 2 anos e dando graças por nenhum problema de segurança ter ocorrido, eu resolvi dar um basta em toda essa novela esse ano e investir um pouco mais para poder voltar à plataforma Apple original, poder me sentir 100% seguro novamente e, claro, reaproveitando essa máquina para o que eu preciso neste momento. Para isso eu pesquisei muito, pesquisei benchmarks, pesquisei vídeos no YouTube com a galera fazendo comparação aí das novas plataformas M1 e M2 da Apple e eu cheguei à conclusão de que a melhor plataforma para me atender neste momento era o Mac Studio M1 Max. Nem é o Ultra, tá? Que é aquela versão topzera, não, o Max. E nos testes iniciais aqui, para poder passar um feedback para vocês, mas eu vou fazer um vídeo só sobre o benchmark desses 3 computadores, da minha migração do MacBook para o Hackintosh e do Hackintosh para o Mac Studio, e vou mostrar para vocês os números comparativos ali de performance escalando destas máquinas para vocês entenderem aonde estão os pontos fortes e fracos, mas é um próximo vídeo. O que eu posso adiantar para vocês aqui é que para a finalidade para a qual eu realmente preciso dele, que é a parte de edição de vídeo, eu fiz um teste para validar aí a performance dele logo que ele chegou. Eu peguei um módulo inteiro lá da CloudStorm que tem 1h30 de duração e renderizei ele no Hackintosh e em seguida eu migrei ele para dentro do Mac Studio e renderizei ele novamente no Mac Studio para poder fazer uma comparação aí de performance. Lá no Hackintosh, essa 1h30 de vídeo aí em Full HD demorou 59 minutos para renderizar todos os vídeos, tá? São vários vídeos que somando dão 1h30. No Mac Studio esse número foi menor, mas ele me surpreendeu. Chuta aí quanto tempo o Mac Studio demorou para renderizar essa 1h30 de vídeo que lá no Hackintosh demorou 59 minutos. Chuta aí. Chutou? Então vamos ver se você acertou.
No Mac Studio, ele renderizou aquela 1h30 de vídeo em apenas 9 minutos. Isso mesmo, eu fiquei abismado quando eu vi a diferença de tempo de renderização e rodei o teste outra vez para ter certeza de que eu não tinha feito alguma coisa errada ali ou migrado os arquivos renderizados já para dentro do Mac Studio. Limpei todos os caches, limpei todos os pré-renderizados que tem ali dentro do projeto e rodei o teste novamente e, pasmem, exatamente o mesmo valor, de 59 minutos para 9 minutos. E isso ocorre graças ao fato do Mac Studio M1 ter dentro dele, dentro do próprio processador, os encoders de vídeo lá no hardware e não dependerem do software interagir com a placa de vídeo para fazer a renderização. Isso acelera exponencialmente aí o trabalho de renderização e o trabalho de edição também, já que no Hackintosh ele era cheio de lagzinhos e pequenos travamentos que não chegavam a paralisar os trabalhos, mas iam incomodando e atrasando ali o trabalho durante a edição dos vídeos. Mas agora você deve estar se perguntando assim, pô, legal, se ele dá essa performance toda aí, reduziu esse tempo todo aí de renderização, significa que é uma máquina poderosíssima a ponto de você poder aplicar aí a qualquer tipo de trabalho e ter este mesmo ganho de performance, correto? Não, não é. Se você me perguntar se eu recomendaria um Mac Studio para alguém que trabalha com programação especificamente, eu já vou adiantar para você. Não, eu não recomendo. Não é um equipamento que tenha um custo-benefício que compense você trabalhar com programação nele. A grande vantagem do Mac Studio, além, é claro, da performance na renderização de vídeo, é o fato dele ser um equipamento de mesa, de você ligar ele na tomada para você trabalhar, não precisar se preocupar com questão de ciclos de bateria, aquela coisa toda, e o fato dele suportar aí até 4 monitores 6K, mais um 5K na HDMI, e ainda ter mais 2 portas USB, além das 4 Thunderbolts que ele tem ali na parte traseira. E tem mais 2 portas USB padrão A ainda para você poder utilizar em dispositivos como, por exemplo, HD externo. Então todas essas portas equivalem ele ao que era o Mac Pro, claro, com a questão de não ter aí a possibilidade de você colocar HDs internos nele. Mas a nossa tecnologia já evoluiu muito e neste momento, para poder expandir aí a capacidade do disco do Mac Studio, eu estou utilizando um equipamento externo, um SSD externo, conectado aí à porta Thunderbolt com taxa de transferência de 40 gigabits por segundo, o que dá a ele a mesma velocidade que esse SSD tinha instalado nativamente lá na placa-mãe do meu Hackintosh. Então eu não sinto a menor diferença aí na parte de produção, edição, utilizando esse SSD externo anexado e conectado no meu Mac Studio. Para você que é programador, para você que é profissional de desenvolvimento ou da área de tecnologia, eu ainda recomendo você pegar um MacBook. O MacBook está bem mais barato e, levando em consideração essa paridade de performance dos novos processadores da Apple, você consegue pegar um modelo muito, entre aspas, inferior a nível de hardware, vamos dizer, uma máquina de 32 GB de memória. Se você está trabalhando aí com macOS, você consegue trabalhar com 16 GB de memória tranquilamente, porque o sistema aí de gerenciamento de memória e de swap do macOS é muito mais eficiente do que o do Windows ou mesmo do Linux, quando você está trabalhando com aplicações desktop. Então a minha recomendação para programadores, MacBook, tá de bom tamanho, vai dar mais performance do que você provavelmente vai precisar extrair dele, e você ainda tem a vantagem da mobilidade. Agora, se você trabalha com edição de vídeo e com softwares da Apple, como Final Cut, Compressor, Motion e outros aplicativos aí da Apple que são otimizados para esse hardware, cara, não tem outra coisa melhor. E o custo-benefício dele, óbvio, não comprando aqui no Brasil, está excelente com relação ao retorno. Mas com a vinda do Mac Studio para cá, eu tive um problema de layout aqui no meu estúdio, porque ele serve tanto como escritório quanto como produção, como estúdio aqui de gravação. Então eu vou fazer um outro vídeo aí para vocês, para mostrar o que eu tive que fazer aqui no meu layout para tornar ele mais morfológico, vamos dizer assim, para poder trabalhar aí com o modo estúdio e o modo programador / empreendedor / videomaker e tudo mais. Então,
Fica ligado aí no canal porque eu vou trazer esse vídeo mostrando para vocês aqui o meu setup e o que eu tive que fazer para tornar ele mais prático aqui, mais viável para a gente poder usufruir desse pequeno espaço que a gente tem aqui e conseguir produzir tudo que a gente está produzindo para todos os canais do YouTube, mais o programa da CloudStorm e mais um monte de coisas aí que a gente está trazendo para vocês. Fica ligado aqui no canal. Para você que ainda não conhece a CloudStorm, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá para a página da CloudStorm, já deixar o seu e-mail lá na lista VIP, porque tem lançamento novo aí, tem turmas novas da CloudStorm vindo por aí, e a gente quer você com a gente para você saltar para outro patamar aí na vida profissional de Cloud Computing. Então, eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço.